Obrigado, Roberto. Uma honra muito grande estar aqui com esse grupo de gastroenterologistas, cirurgiões gastroenterológicos, amigos, né? Tem aqui meu colega de turma, velho, que está aí, nos conhecemos há pouco tempo, e muito me honrou o Roberto me telefonar ao longo desse ano, que foi um ano que eu sei que foi difícil para ele, mas graças a Deus muito bem vencido, e dizer que gostaria que nós viéssemos aqui encerrar o seu mandato. Eu é um amigo de muitos anos, de convívio na gastroenterologia, e mais ainda pelos grandes uísques que temos tomado em todos os estádios, né? Relaxando um pouco, esquecendo um pouco a dificuldade do dia a dia. Desejo a você, meu querido Silvio, um sucesso total, conte conosco, que eu puder ajudar, estou aí às horas. Eu decidi a aula, essa primeira aula, agora. Eu estava entre horas de ouro da pancreatite aguda, que são as primeiras 24 horas só, e a pancreatite aguda grave. Quando o Silvio me pediu para ver um caso extremamente bem conduzido por ele lá na São Lucas, né? No Hospital São Lucas, e daí me entusiasmou mais a falar de pancreatite aguda. Não é essa não, é outra. Entendeu, meu amigo? Essa é a última. De pancreatite aguda grave. E por que é um tema importante? Porque o dia a dia da pancreatite aguda é extremamente tranquilo em 80% ou 90% das vezes. Pancreatite aguda leve, não tem problema nenhum, vai se resolver, não pode atrapalhar. O que é atrapalhar? Não hidratar adequadamente o paciente e realimentá-lo precocemente. Embora a literatura traga artigos aí dizendo que pode alimentar e tal, mas a gente sabe que não deve ativar tanto a secreção enzimática do pâncreas. Mas a pancreatite aguda grave, essa não. Essa é uma doença, eu deixei ali, mostrando que foi apresentada no Congresso Brasileiro agora, lá no Rio de Janeiro. A pancreatite aguda grave é uma doença, pelo próprio nome, com evolução extremamente dramática. Você tem casos de pancreatite aguda grave, chamada fulminante, que morre em menos de uma semana. O doente faz uma grande resposta inflamatória sistêmica imediata, é um doente gravíssimo, com instabilidade hemodinâmica, faz má perfusão renal, faz insuficiência renal, entra em insuficiência respiratória e morre de falência múltipla de órgãos em 2, 3 dias. Quem trabalha com pâncreas já perdeu o doente assim algumas vezes, é dramático. Você tem um diagnóstico e não consegue segurar a doença, porque nós não descobrimos nenhum medicamento aí que contenha essa resposta inflamatória sistêmica. O diagnóstico da pancreatite é muito simples, mas apesar de ser muito simples, 10% das pancreatites agudas, pelo menos que se pensa que não foram confirmadas, nós não conseguimos ter certeza do diagnóstico. O paciente chega com dor abdominal aguda, intensa no andar superior do abdômen, predominantemente epigástrica, e você jura que esse doente, uma dor em barra, tem uma pancreatite. Daí você dosa amilase, dosa lipases normais. Quando amilase e lipase são normais, você tem que fazer a tomografia computadorizada nas primeiras 24 horas. A tomografia computadorizada precoce, primeiras 24 horas, só tem sentido se as enzimas forem normais. Se as enzimas estiverem elevadas, mais do que 3 vezes o limite superior, amilase ou lipase, ou ambas, nós já temos diagnóstico aqui, não precisa fazer tomografia nas primeiras 24 horas. É difícil segurar a mão do plantonista. Ele geralmente faz. E aí é um erro de radiação importante. Essa aula que a Marta falou de radiação, que ela fala, 25% da radiação do mundo é provocada pelo ato médico. Então tem que tomar cuidado. Ele não pode fazer desnecessário. Quando bem indicado, todo método tem seu valor e deve ser respeitado. Mas aqui, então, você fez o diagnóstico, não precisa fazer a tomografia. Por quê? Porque ela não vai acrescentar nada. Porque demora 3 a 4 dias para que as necroses pancreáticas se definam. E, consequentemente, a gente saiba se vai ser uma pancreatite aguda, pelo menos
sobre o aspecto de necrose grave ou não. É melhor esperar, porque daqui a 2 dias você vai ter que fazer outro. Então, segura a mão, tente não fazer a tomografia. Feito o diagnóstico da pancreatite aguda, a segunda pergunta que cabe a todos nós, aonde nós vamos colocar esse paciente? Ele chegou aqui com dor abdominal aguda, tem 3.000 de amilase, tem mais 2.500 de lipase. Para onde ele vai? Ele vai para uma terapia intensiva? Vai para uma unidade semi-intensiva? Vai para um quarto? De qualquer maneira, para onde ele vai, nós vamos decidir de acordo com as estruturas hospitalares, com as condições de vaga ou não. Mas nós temos que definir a gravidade. Quem deve orientar para onde ele vai é a gravidade da pancreatite aguda. Se é uma pancreatite aguda leve, o que é uma pancreatite aguda leve? É apenas um processo inflamatório pancreático, não acompanhado de coleções peripancreáticas, sem necrose nenhuma no pâncreas, uma PC com contraste venoso, que é o método padrão ouro para avaliação da pancreatite, se necessário. Se não tiver necessidade, doente leve, sem nada, diagnóstico feito, só clinicamente. O que é clinicamente? A ausência de falência de órgão. A grande marca da pancreatite aguda leve é o indivíduo normal. A doença é restrita ao abdômen. Tem náusea e vômito, um pouquinho de distensão. Não tem nenhum sinal de cis, não está taquicárdico, nem braticárdico, não está hipotenso, não tem má perfusão renal, não está oligoanúrico. Ele está bem, não tem falência de órgão. E essa é uma pancreatite aguda leve. Pode ficar numa enfermaria? Pode, mas tem que ter vigília, tem que estar bem hidratado. Nós vamos entender que a hidratação é fundamental para que não evolua para as outras fases. Por isso que quando eu falei, vamos falar das primeiras horas, que hoje na literatura se bate muito, a boa hidratação diminui mortalidade na pancreatite aguda. Porque se você hidrata bem, você evita também isquemia pancreática e necrose pancreática. Então, na pancreatite aguda leve, o que nós devemos fazer? Nós sabemos que o doente não tem nenhuma falência de órgão, provavelmente não tem complicações locais, que eu não terei feito a tomografia, tá? E esse paciente vai evoluir bem. Benigno, 3, 4 dias de evolução, a causa mais comum é a polilitíase, a microlitíase, você faz um ultrassom obrigatório, vê que tem litíase, aí 3, 4, 5 dias, na mesma internação, até uma semana, você faz a colestectomia laparoscópica, resolvemos 80% das formas de pancreatite, porque elas são leves, benignas. Daqui para cá, a coisa muda um pouquinho. A pancreatite atualmente referendada como moderada, porque antigamente, não tão antigamente, mas há pouco tempo nós chamávamos só de leve e grave, agora incluíram aqui uma outra forma. E foi bom ter incluído, porque essa forma é muito comum. Ela é diferente dessa. Essa morre 0%, essa morre 2%, mas morre. E essa aqui morre de 20% a 30%. Na pancreatite aguda moderada, ou eu tenho complicações locais, e daí a tomografia mostra, geralmente, não só queimadura no reto peritônio, mas coleções migratórias e às vezes discretas necroses pancreáticas, e tem falência orgânica transitória. Esse é um dado fundamental. O doente chega no hospital, dor abdominal, amilase lipase elevada, você vai avaliar, ele tem ureia e creatinina elevadas, quer dizer, está havendo uma falência renal. E eu hidrato adequadamente. E ele, em menos de 48 horas, normaliza ureia e creatinina. Esse paciente tinha uma falência transitória. Ele reverteu essa falência. É diferente desse grupo, em que ele chega, eu hidrato, ele continua hipotenso, continua oligoanúrico, eu faço aminas, ele continua com uma perfusão renal, continua hipotenso, eu faço uma gasometria, ele está dessaturando, eu entubo o paciente, ele continua hipotenso, ele tem falência orgânica única ou múltipla. A presença de falência orgânica persistente, por mais de 48 horas, é que é o grande marco atual da pancreatite aguda grave. Muito mais do que a necrose.
Esse é um dado novo da literatura importante. Então, o que nós temos que buscar é avaliar como é que esse paciente está sobre o aspecto hemodinâmico, sobre o aspecto respiratório e renal. Uma vez identificado uma pancreatite aguda grave, esse paciente tem que ficar numa unidade fechada. Pode não ser uma terapia intensiva, se ele não está com uma falência importante, ele está só com uma oliganúria, com uma creatinina elevada, tudo bem, pode, mas ele tem que ficar sob vigília. Tem que estar numa unidade fechada. Não pode ser uma enfermaria que amanhã cedo eu vou voltar para a pia e que não acompanha esse paciente continuamente. Tem que ter uma vigília contínua. E aqui estão os dois primeiros parâmetros fundamentais. Dieta zero, até porque ele não quer comer. Às vezes o cara fala, não, vamos alimentá-lo pela boca. Ele não quer comer. Ele não quer comer por várias razões. Ele está com náusea, ele está com fome, ele está com dor, ele está passando mal, está distendido. Se você der comida, você vai prejudicar esse paciente. Vai prejudicar esse paciente. Às vezes faz uma hidratação inicial, faz uma analgesia, ele fala assim, não, acho que eu comeria alguma coisa. Ele quer testar, não teste. Não faça esse teste. Não pague isso no primeiro momento de uma pancreatite aguda. Segundo item fundamental, uma hidratação venosa generosa, o que não é uma hiperidratação. Esse é um cuidado que a literatura chama muita atenção. Muitos doentes com a ideia, tem que tomar muito líquido, tem que hidratar bem, você hiperidrata esse paciente. É isso que nós vamos comentar no próximo slide. O paciente, portanto, a pancreatite aguda tem uma hipovolemia, principalmente na forma grave, ele tem íleo paralítico, portanto ele perde para terceiro espaço, álceas distendidas, cheias de líquido, ele queima o reto peritônio e transsuda no reto peritônio, ele perde para o reto peritônio, ele vomita e não ingere, ele tem sudorese, tem taquipneia, tem uma série de alterações que faz com que ele perca muito líquido, ele é um hipovolêmico em potencial. E além disso, ele libera pela resposta inflamatória sistêmica mediadores inflamatórios, as quininas em especial, que são vasodilatadoras. Então ele tem uma rede vascular ampla, dilatada com pouco volume. Daí ele perfunde mal quem? Primeiro o rim, que fecha mesmo. Segundo, ele perfunde mal o pâncreas. E daí, num processo inflamatório leve, com isquemia, ele passa a necrosar aquele pâncreas. Por isso que atualmente se coloca como essencial a boa hidratação nas primeiras 24 horas. E terceiro, ele vai também perfundir mal o intestino. E isso faz com que essa isquemia intestinal favoreça a translocação bacteriana, a infecção daquele tecido necrótico e sepsa, além da CIS, que obviamente ele já tem a pancreatite grave. Como é que eu hidrato esse paciente? Esse paciente deve ser hidratado com ring lactato. A literatura atual, pode ser que mude daqui a um mês. Literatura é a coisa mais louca do mundo. A gente vai acompanhando e quem estuda muito um assunto acaba vendo antes. Não quer dizer que saiba mais, só viu antes. E hoje a literatura é consenso. A reposição volêmica desse paciente deve ser feita com ring lactato. De todas elas é que menos acidose dá, menos altera o lactato, apesar de ser um ring lactato, né? não altera. E é ótima para ficar contido dentro do vaso, mesmo que o vaso tenha pouca albumina, mesmo que o sistema tenha pouca albumina. Então, ring lactato. Qual é o meu objetivo terapêutico em termos de hipovolemia? Manter pressão arterial, manter frequência cardíaca em torno de 100, 90, 100, e basicamente, essencialmente, manter boa perfusão renal, 0,5 ml por quilo hora de urina. Então, homem de 70 quilos, 0,5 vai dar 35 ml por hora de urina. O cara tem que estar urinando 35 ml, metade do peso corporal. Então, aí ele está bem hidratado. Isso é uma coisa simples. Às vezes tem que considerar se o doente não tem insuficiência renal prévia. Isso é um dado importante, às vezes difícil da gente avaliar, né? Porque daí você não consegue o sucesso pela doença prévia do paciente. Um outro dado muito comentado na literatura atual, e que eu trabalho no hospital no Rio, eu trabalho na Santa Casa, que é a paixão da minha vida, com as dificuldades todas da Santa Casa, mas eu trabalho como gastroenterologista, aí quase como gastroenterologista puro,
no Hospital Procardíaco, que é um hospital referência em cardiologia no Rio de Janeiro. E esse hospital, hoje, ele é um hospital geral, ele é aberto a todas as especialidades. E nós recebemos muita dor abdominal aguda em pacientes graves, pacientes coronariopatas, pacientes cerebrovascular, pacientes diabéticos de longa data, renal crônico. São doentes vasculares que é muito comum. E o que a gente observa nesses doentes? Que a hidratação tem que ser cuidadosa. Não é abre o soro e vamos dar líquido. É avaliando hemodinamicamente. E um dado muito relevante, é que às vezes nós estamos hidratando adequadamente o paciente e ele está com uma hipotensão que chamamos refratária. Começamos a fazer nó 2 ml hora, daqui a pouco 3 ml hora, e estamos aumentando a nó e o cara não está respondendo. Nesses casos, faça uma gasometria, observe direitinho, ele deve estar caminhando junto nas falências, com falência respiratória. Às vezes você entuba o doente, só de entubar precocemente o doente, intubação precoce, no 3º dia de evolução com uma pancreatite grave, você melhora a parte respiratória, equilibra a pressão arterial, tira a mina até. Então fique atento à parte respiratória. Por sinal, aqui vale a menção ao professor Hanson, que há algumas décadas atrás, através de seus critérios, o primeiro artigo que o Hanson publicou, ele dizia o seguinte: os nossos pacientes com pancreatite começam morrendo pelo pulmão. Por quê? Porque nós liberamos uma série de substâncias, dentre elas leucotrienos, uma série de coisas que consomem o surfactante e enfim, microtelectasias antes da coisa evoluir mais grave. Então, atenção para o pulmão, isso é fundamental. Um terceiro item, eu não falei de analgesia e antiemético, né? Mas isso daí, a analgesia é natural na pancreatite aguda. O mais utilizado no mundo ainda é a dipirona, que é uma droga simples, fácil de se encontrar, e os antieméticos convencionais que existem por aí, o Losartan ou qualquer um deles. Bem, suporte nutricional. Isso foi um marco na história da pancreatite aguda. O suporte nutricional mudou a história natural para o cirurgião especial. Os doentes iam para a cirurgia e iam caquéticos, iam morrendo. Daí falava, a mortalidade cirúrgica é 70%, lógico. O cara operava em plena resposta inflamatória sistêmica. Na primeira semana, desnutrido. O pâncreas produz mais proteína que o fígado, 12 vezes mais por dia. Todas as enzimas do pâncreas são proteínas. E perde aquelas enzimas na pancreatite aguda. Então, nesse momento, se entendeu que o suporte nutricional era fundamental nesses pacientes. É uma doença com curso prolongado, às vezes semanas, meses, depende da evolução. Esse caso de vocês mesmo, lá com 3 meses, 4 meses de evolução, com hipermetabolismo, né, com uma importante resposta inflamatória sistêmica, algumas vezes com infecção e sepsis, e não é algumas vezes, no doente grave, isso vai a 30%, 50% dos pacientes fazem isso, e esses doentes precisam ser nutridos. E começou-se a alimentá-lo pela via parenteral, que é a via, inicialmente, uma via extremamente importante. No entanto, se observou que a via parenteral, na pancreatite aguda, fazia muita sepse, é verdade. Você faz muita flebite. E alguns autores acham que a liberação de elastase pancreática faz com que aonde tem um catéter faça mais flebite e infecte ali. E ali seja uma fonte de sepse, né? Uma sepse por catéter. E matava o paciente por sepse, às vezes. Então, idealizou-se a via enteral, ou seja, ultrapassando o jejum. E daí você colocando ali substâncias, oligoelementos, elementos de absorção passiva, aminoácidos, que são nutrientes dos enterócitos, são nutrientes do indivíduo, e com isso eles melhoram infecções, melhoram as condições dos enterócitos, tem poucos efeitos colaterais. Algumas vezes nós não conseguimos usar a via enteral, especialmente numa pancreatite muito grave de cabeça do pâncreas, que comprime o duodeno, e ao comprimir o duodeno, você não consegue ultrapassar. Como é que nós colocamos essa sonda nasointeral? Nós colocamos a sonda nasointeral
guiada por endoscopia. Por endoscopia, em 90% das vezes. Raramente nós mesmos colocamos e depois fazemos um estudo radiológico, para ver se está bem colocado. Às vezes ela dobra dentro do estômago, você pensa que está lá, não está. Às vezes é à noite, você começa... Então faça tudo na hora certa, radiografa depois, vê se está bem colocado. Se ela tiver 10, 15 centímetros depois do ângulo de trás, se ela está bem posicionada, aí você começa a nutrição. E acho que a nutrição deve começar a partir das primeiras 24 horas. 36, 48, a partir daí. Às vezes o doente demorou para chegar, nós demoramos para ver, nós demoramos para decidir, mas assim que der, começa a nutrição enteral desse paciente. Isso diminui infecção, isso diminui translocação bacteriana, nutre os enterócitos, nutre o indivíduo, melhora toda a resposta desse paciente. Esse paciente é um paciente muito grave em potencial. Na pancreatite aguda leve, a nutrição, a dieta zero, 3, 4 dias, enzimas normalizaram e tal. Aí você começa uma realimentação com líquidos claros. O que são líquidos claros? É água, dá uma água para estimular a peristalse. Depois dá um suco de pera. Suco de pera é água com água, né? Só para constar, né? E vai lá uma motivação. A dieta hipolipídica ainda é recomendada na literatura, sim. Principalmente quando tem formas graves de pancreatite. Eu não vejo necessidade, vamos alimentar logo. Isso vai diminuir a mortalidade? Não, nós não sabemos isso. Cuidado com a alimentação ainda na pancreatite. O senhor estava comentando comigo que isso é um artigo na New England italiano, né? Mostrando que a alimentação oral é melhor do que a enteral, né? Bem, vamos aguardar. Eu já vi muitos artigos sair e volta, cuidado com isso. Na pancreatite aguda grave, nutrição parenteral e enteral, no máximo no terceiro dia, quanto mais precoce possível. Um outro dado importante é no doente grave, um doente muito grave com pancreatite. Você fez tudo direitinho, você fala, poxa, fiz tudo direito, fiz um diagnóstico precoce, até o doente está grave, não consigo equilibrar esse doente, já coloquei no respirador, já estou dando amina para ele, estou dando mais amina que gostaria, isso aumenta a isquemia de todos os órgãos interabdominais, distende, alça, é um horror. Dose de cortisol plasmático. Às vezes esse paciente está cursando uma falência adrenal, porque ele teve uma resposta inflamatória tão grande, principalmente os idosos. Você dosa, às vezes ele está com cortisol baixo, você faz um pouquinho de hidrocortisona, ele suporta bem, melhora e tem, não faça no escuro. Não faça no escuro. Dose de cortisol plasmático. O tema mais debatido da literatura médica da pancreatite aguda é a infecção na pancreatite aguda. E é um tema controverso. Você vai pegar historicamente o que aconteceu com antibiótico e pancreatite aguda. Todos os trabalhos até o ano de 2000, talvez não fossem trabalhos bem desenvolvidos, é muito raro o trabalho duplo cego em casuísticas importantes, se tratando de uma pancreatite aguda, mas de qualquer maneira pensou o seguinte: se eu tenho translocação de bactéria, se a bactéria é a maneira que mais mata o meu paciente, e eu sei quais são as bactérias, a gente vai ver aí rapidamente, eu vou dar antibiótico precoce para esse cara. E começou uma era da antibiótico profilaxia em pancreatite aguda. E curiosamente, os primeiros trabalhos mostravam que eram favoráveis. A partir de 2000, trabalhos mais criteriosos, duplo cego, bem feitos, com casuísticas muito melhores, começaram a duvidar disso. E os trabalhos atuais não chegam a condenar, mas não mostram evidência no uso de antibiótico precoce. E ainda nos ameaça com infecções secundárias pós-uso de antibiótico, o cândida, né, que são sempre temidas. Como é que isso evoluiu? Nós sabemos que os patógenos são gram-negativos, eventualmente um Streptococcus fecalis, que é o enterococo, aqui está quase 100% deles, e um pouquinho de anaeróbio. Fungo é infecção secundária. Fungo em pancreatite só ocorre se o indivíduo usou antes.
se usou antes, precocemente, antibiótico. É curioso isso. Então, é um dado importante esse. Infecção por fungo é cândida. Todas as cândidas que a gente pode imaginar. Eu agora mesmo estou com uma cândida lá na Casa de Saúde de São José, cândida cruzei. E ainda bem que nós identificamos, porque essa cândida não responde à fantericina, responde só às equinocandinas. Então é coisa, tem que ter cuidado. E foi resultado do uso precoce de antibiótico, não tem a menor dúvida disso. Então nós sabemos quais são os patógenos. Nós sabemos, por um trabalho muito elegante de Pedazzoli, um italiano, que a concentração no pâncreas saudável, no pâncreas inflamado, necrótico e no tecido peripancreático do grupo dos carbapenems, imipenem, meropenem, é a melhor possível. É a melhor. Ah, não, vamos dar o Tienan. Os caras estão ganhando no laboratório. Não, está baseado em ciência, em evidência. O melhor remédio é o imipenem e o meropenem, porque eles têm maior concentração pancreática. E porque eles pegam aquelas bactérias gram-negativas e gram-positivas, e alguns anaeróbios também. Eles têm um amplo espectro. Mas tudo bem. Então, o antibiótico nós já sabemos. O segundo grupo, nós estamos no Brasil, nem todos os lugares poderão usar o carbapenem. Nós temos as quinolonas. Como elas não pegam bem anaeróbio, uma ciprofloxacina seria associada ao método de Dazol. Ou você usa imipenem, ou meropenem, ou você usa cipro com método de Dazol. Se for usar antibiótico em pancreatite aguda. O que atualmente se sabe sobre a antibiótico-terapia? Quatroso traz muito bem isso dado na última meta-análise séria com 841 pacientes. Ela traz como conclusão: não houve diferença na incidência de infecção ou mortalidade. Não há diferença na incidência de infecção ou mortalidade se você usar antibiótico precoce. Poxa, se não há diferença na incidência de infecção e nem na mortalidade, por que eu vou usar? E além disso, eu pago um preço, aumento da infecção fúngica intraabdominal. Então, baseado na literatura, vou reforçar aqui, nós não estamos autorizados a usar, mas é controvertido. Vai ver que tem trabalhos que dizem que sim e trabalhos que dizem que não. Como é que nós conduzimos hoje o problema do antibiótico na pancreatite aguda? Talvez de tudo que eu vou falar aqui, o mais importante é isso aqui. Na pancreatite aguda leve, não tem espaço para antibiótico. O que eu vejo na cidade do Rio de Janeiro, tem doente com pancreatite aguda, leve, está tomando antibiótico, eu falo, mas por quê? Está com pneumonia? Pancreatite não é uma doença infecciosa a princípio, quanto mais a leve. Mas se você acrescenta antibióticos numa pancreatite aguda leve, você não terá vantagem nenhuma e pode estar trazendo alguma desvantagem. Isso é fundamental. Está encarecendo, a medicina é cara e tudo mais. No entanto, você tem uma pancreatite aguda grave, em algum momento você pensa em antibiótico. Eu penso em antibiótico na pancreatite aguda grave em todos os momentos. Todos os momentos. Às vezes eu chego e o paciente já está usando. Porque o plantonista deu, ele não está errado. Porque tem trabalho na literatura que sustentam isso. Então é controvertido mesmo. Eu procuro segurar a mão, para não dar um antibiótico precocemente. Eu procuro. Mas às vezes o doente é muito grave. Às vezes um doente, ele é instável hemodinamicamente desde o início. Ele tem insuficiência respiratória, ele tem insuficiência renal. Poxa, se você não está controlando o doente, daí aparece um cara e fala assim, tem infecção aí, na terapia intensiva. Os caras que falam, meu amigo, não tem como saber. Você cultura tudo. Isso você deve fazer sempre antes de usar. Cultura sangue, urina, e se você tem grupo de medicina intervencionista, cultura o tecido necrótico também. O que não é fácil. O que não é fácil não é comum. Outra coisa importante, porque falar em aula é uma coisa, lá no dia a dia é outra. Né? Eu sempre falo o seguinte, professor de medicina tinha antes que ser médico. Não pode ser só professor de medicina. Tem que ver o doente, pôr a mão, estar lá, sofrer, entendeu? Daí vai poder dar aula. Eu não acredito no cara professoral, entendeu? Não, o cara tem que ter prática, tem que viver. As coisas mais difíceis da medicina é a decisão da antibiótico terapia, eu respeito, desde que seja pancreatite grave,
quase qualquer conduta. O que a literatura fala é que depois de culturar tudo, se o cara tem necrose de 1/3 do pâncreas, e como é que eu sei isso? Pela tomografia computadorizada com contraste em bolo. E tem cias, e esse doente é um doente grave, está com uma resposta inflamatória grave, tem que pensar em antibiótico. Não tem como, não tem como. E eu nunca condenei alguém que, não, você não esperou. Não dá, não dá. Até a família vai pedir para dar antibiótico para você. Então, tem que tomar cuidado com isso, que isso é a realidade. Meus últimos slides dessa apresentação é com relação a CPRE, que é esse outro, um outro problema sério. Eu até falo, às vezes não tem muita gente que faz colange-pancreato retrógrado endoscópico, e eu falo assim, graças a Deus, porque se tem um método que é acompanhado de complicação, é esse método. Né? Tem que ter um cuidado louco, tem que ter um cuidado, tem que ser muito bem treinado naquilo. Alguns indivíduos falam que para mexer na via bílio-pancreato você tem que ter feito, você tem que fazer uma média de 100 exames ano. 100 exames ano de papilotomia não é qualquer lugar que faz, nem qualquer endoscopista. Então, é muito difícil isso. Tem indicações absolutas, que é isso que eu sigo. O paciente tem uma pancreatite aguda com colectocolitise, ele tem que tirar o cálculo da via biliar. Esse doente é uma pancreatite aguda leve e tem uma colectocolitise, é uma pancreatite aguda leve. Você deve tirar o cálculo antes da cirurgia, da colestectomia. Mas não precisa ser às 2 da manhã. Às 2 da manhã nenhum exame é igual. Às 2 da manhã nada é igual. A única coisa boa às 2 da manhã, além, é dormir. Nada. Icterícia progressiva. Mais do que 4 miligramas de bilirrubina total. Quer dizer, o paciente está evoluindo com icterícia, ele deve estar obstruído. É uma indicação, principalmente se ele estiver grave, ou sinais de colangite. Então, na realidade, o que se trata com a colange pancreato endoscópica retrógrada e com a papilotomia é a via biliar, não é o pâncreas. É a doença da via biliar. E isso é um senso na literatura atual. Os endoscopistas brigam muito com isso, dizem que não, corre para lá, corre para cá, mas eu vivo a prática da pancreatite no Rio, o dia a dia. E ninguém abre papila do doente com pancreatite aguda nas primeiras horas, salvo o cara que está com colangite. Só que a colangite é mais frequente do que a gente imagina. A literatura diz que é de 11 a 15% tem concomitância de colangite. Então tem que estar atento. Também não perder um doente com colangite, porque é uma pancreatite, não quero mexer ali. Critério. O que nos tem nos ajudado muito? A colangio-ressonância magnética, demais, e agora a ecoendoscopia. Nós, por sorte, temos lá 2, 3 grupos muito bons de ecoendoscopia, que ajuda muito. Mas não é um exame caro, é um exame que o convênio ainda não paga em boa parte das vezes, alguns sim, depende do convênio. E o ideal mesmo ainda é a colangio-ressonância. E aí é uma indicação indiscutível, né? Porque o contraste da colangio-ressonância é o próprio bile. Então, desenha muito bem a via biliar, né? Está aqui a via biliar, e o cálculo está aqui impactado na intersecção do coleto com o víscero. Lógico que ele está comprimindo isso aqui, isso aí está bem pertinho, parece fácil, mas na hora de fazer papilotomia, às vezes não é tão fácil. Eu mesmo estou vivendo um caso dramático desde o Congresso Brasileiro recente, uma doente nossa com hepatite autoimune, que não vou dar o caso, precisou fazer uma papilotomia e, infelizmente, como pode acontecer com qualquer um, fez uma pequena incisão, uma janela do duodeno para o reto peritônio. E daí uma coleção reto peritoneal e vem toda a complicação e tal. Está internada, está com peritoneostomia, está evoluindo melhor, mas é uma doente grave, está com traqueostomia, entubado. Quer dizer, você imagina, vai tirar um cálculo, parece uma coisinha à toa, e de repente faz uma complicação tão séria. Isso, só quem é médico, quem vive o dia a dia, que sabe que essas coisas podem acontecer, mas que são dramáticas para aqueles que estão vivendo. Isso aqui é uma homenagem ao meu querido Dr. Gassomar Machado, com quem eu trabalho desde que me formei, fazendo uma papilotomia, cateterizou a papila, tal, papilotomia.
E aqui a concomitância, tem cálculo e tem pulso, quer dizer, uma colangite concomitante. Então, essa é a grande indicação da papirotomia no paciente com pancreatite aguda. Todo ano no Rio de Janeiro, nós organizamos um evento. Esse evento é acompanhado de um livro. É a 25ª jornada, são 25 anos consecutivos e ininterruptos. Agora em abril nós vamos fazer uma bela festa lá no Colégio Brasileiro de Cirurgiões. É uma sala única, eu geralmente fecho as inscrições, porque lota, tem um público já de uns 250 que vão todos os anos, recebem os livrinhos, tem a coleção lá, já fizemos 17 livros, vamos fazer o 18º agora. Então, se puder e quiser nos honrar com a presença, serão muito bem-vindos. Estou aberto a qualquer pergunta, conversar um pouquinho, até porque tem jovens aí que estão acompanhando o paciente, o meu querido Silvio aí, sobre pancreatite aguda, que é sempre um tema palpitante. Muito obrigado novamente, muito obrigado pelo convite, é uma honra muito grande.